Destaque final do professor Marco Antônio Villa aqui no Jornal da Manhã. Um dos grandes problemas nacionais é a questão da segurança pública, né? Que ao longo do tempo, com o crescimento especialmente das regiões metropolitanas, em ritmo acelerado e desorganizado, criaram essas grandes megalópolis, tal, como é o caso da região metropolitana de São Paulo, do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Recife, Fortaleza, tal. Nós temos um Brasil que ainda nós desconhecemos, porque aquelas grandes explicações do Brasil construídas no século XX, a partir especialmente dos anos 1930, desenhavam um Brasil ainda fundamentalmente rural, né? E esse processo de deslocamento do campo para as cidades, que se intensificou após a Segunda Guerra Mundial, o final da Segunda Guerra Mundial, foram construídas as primeiras grandes cidades brasileiras que foram passando certas barreiras de 1 milhão de habitantes, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões. E a partir especialmente da década dos anos de 1960, né, do século XX, a situação se agravou mais, porque essas metrópoles foram crescendo de tal forma que foram quase que anexando as cidades vizinhas, né? Então surgindo as regiões metropolitanas, tal, que essas que eu citei anteriormente. E essas regiões metropolitanas criam situações muito complexas que o poder público ainda não tem condições de enfrentá-las. São condições novas, tanto no campo da educação, no campo da saúde, como no campo dos transportes, tal. É uma questão muito específica e que até o conhecimento sociológico, antropológico, histórico, político dessas megalópolis ainda é muito pequeno. Se nós olharmos as pesquisas universitárias no Brasil, poucas consegue enfrentar e devastar esse outro mundo, que leva inclusive até uma concepção muito distinta de famílias. Quem acompanha essas regiões metropolitanas, nas regiões periféricas especialmente, né, nas áreas periféricas, vai encontrar famílias absolutamente desestruturadas. Você tem famílias em que você encontra uma mãe que tem 3 filhos, uma de cada pai, e muitas vezes sequer o pai ela conhece do último filho ou de um dos filhos, tal. Uma situação muito complexa que tem de ser enfrentada. E aí volta a questão da segurança pública. Quer dizer, como, por exemplo, você ter segurança pública em áreas periféricas que você não tem sequer acesso, ou, volta a dizer, nas favelas. A expressão comunidades é uma construção que acho que resolve o problema alterando a denominação do local. Não, é impossível. Então a questão da segurança pública é gravíssima. E os governadores, prefeitos, o presidente da República, as autoridades não sabem o que fazer, não sabem o que fazer. Toma, na verdade, ações meramente paliativas, né? Vai empurrando com problema, tal, e não sabe o que fazer. Episódios como, por exemplo, hoje noticiado do Rio de Janeiro, que afeta a questão do carnaval, resolver a questão com o deslocamento de contingentes das Forças Armadas. Isso é um absurdo, né? Isso é uma coisa que não cabe. No caso de São Paulo, teve o fato noticiado hoje também, que é um fato noticiado nos últimos dias, né? O episódio aí do grave acidente automobilístico com a morte de 2 mulheres que envolviam um investigador da polícia civil. Então a questão da segurança pública não é só a questão de recursos, que nem sempre faltam recursos. O problema é de gestão. É necessário ter um projeto de médio e longo prazo que transcende o mandato de um prefeito, que transcende o mandato de um governador, que transcende o mandato de um presidente. A situação é tão grave que ninguém vai resolver o problema magicamente, mas é questão central. Nós precisamos ser um país civilizado, moderno, e não o seremos com essa estrutura de segurança pública que temos no conjunto do país, em especial nas grandes megalópolis.